está fazendo para melhorar a segurança. O trabalho na segurança não para, Dudu. Já são 230 mil dispositivos de monitoramento. Vem aí novos batalhões da PM. O Segurança Presente já tem 40 núcleos e ganhou 530 novas viaturas. E a asfixia financeira está forte no combate ao crime organizado. Ah, muito bom saber disso. Governo do Rio. O trabalho não para. É todo dia e é de todos. Oito horas e 52 minutos em Campos, de volta com o Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM, ao vivo em 98,3, também no Face, no YouTube, no Instagram. Você acompanha este programa daqui a pouco em podcast. Logo mais tem reprise na Plena TV. O Folha no Ar, que é oferecido por Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, e tem o apoio de Radmed. Estamos com a série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de São João da Barra. Essa semana a gente segue nessa série, e aí, virando a chave aqui para Campos, começa aí a entrevista com todos os candidatos à Prefeitura de Campos. E esta série de entrevistas é um oferecimento de Talimac, qualidade em tudo que faz, Limporte mais que uma empresa, um novo jeito de cuidar. Instituto Pulha, clínica de fertilidade e saúde sexual masculina, cuidando da saúde do homem. Hoje estamos conversando com o candidato Danilo Barreto. Ele concorre à Prefeitura de São João da Barra pelo Partido Novo com o número 30. Eu peço a você, Gabriel, para chegar para cá primeiro e abrir esse bloco também com mais esse tema que a gente traz aí a oportunidade para o candidato apresentar suas propostas, por favor. Candidato, um tema comum que a gente tem aos prefeitáveis de São João da Barra é o Porto do Açude. É um empreendimento que traz, que afeta o município desde da educação, o transporte e a segurança, a geração de emprego, afeta de diversas maneiras. Então, queremos saber de você quais são as suas propostas para o Porto do Açu, no que pode ser feito pela prefeitura da cidade. O que pode ser feito que ainda não foi realizado? Show de bola, Gabriel. Vamos lá. Antes de a gente responder qualquer coisa sobre o Porto, é preciso a gente entender que o Porto é um empreendimento privado, 100% privado. Porque tem a ideia de que o Porto está trabalhando junto com a prefeitura, né, e tem que conversar, mas a gente tem que entender que é um empreendimento 100% privado, né, e que, assim como qualquer outra empresa, precisa cumprir regras, precisa, né, ter a contrapartida para o município, né, considerando que teve um grande impacto ambiental no quinto distrito, a questão das desapropriações, que a gente não pode deixar de lado, e tem que ter coragem o próximo governante da cidade, que, se Deus quiser, vai ser a gente. Vote 30 no dia 6, é sempre bom lembrar. Mas precisa ter coragem para olhar para o Porto, entender que ele é uma realidade, né, no município, que gera emprego, é importante para a economia do Brasil, não só de São João da Barra, mas é preciso ter coragem para resolver os problemas que a gente tem desde a sua instalação. Né? Quando o Porto veio para cá, a nossa cidade diminuiu um terço virou Porto do Açu, né, Porto mais reserva, Caruara, e a gente tem problemas que permanecem até hoje, desde a época da instalação. Por que eu estou falando disso? Porque a gente precisa trabalhar em conjunto os agricultores, as famílias que tiveram suas terras desapropriadas, para resolver o problema que está se arrastando por anos. Né? Tem que trabalhar em conjunto essas famílias para encontrar um denominador comum, ser voz dessas famílias. Né? É para isso que a gente entra na política, é para a gente dar voz a quem não tem. Então, o pessoal do Açu, vocês podem ter certeza que eu entendo que o Porto é uma realidade, mas eu estou junto com vocês nessa briga para a gente resolver de uma vez por todas a questão das desapropriações. Inclusive, recentemente estive no Rio, né, tive a oportunidade de trocar de conversar rápido com o Ike Batista, né, e tive a oportunidade de falar não só, né, sobre a expectativa que a chegada do Porto tinha para São João da Barra, né, e a nossa realidade hoje. O município tinha tudo para fazer a cidade prosperar,
né, com os altos recursos, já falei disso aqui na última entrevista, né, que, por exemplo, em 2013 a gente teve uma arrecadação de ISS de 33 milhões. E no último ano foi 174, e a tendência é que isso aumente cada vez mais, muito em função das atividades portuárias. E o que está sendo feito com esse recurso? Onde o cidadão está vendo o retorno desse recurso que está chegando no município? Eu não tenho visto. Né? Eu acho que boa parte da população também não tem visto. Porque não é possível que um empreendimento daquele tamanho tenha água potável, tenha questão de sistema de drenagem, né? E do lado as localidades não tenham acesso à água. A gente tem localidades inteiras ali que precisam de um caminhão-pipa toda semana para abastecer a caixa d'água na frente da casa. Então não dá para a gente permitir mais isso em pleno 2024. Né? E eu quero deixar claro que a gente precisa resolver os problemas de infraestrutura, de saneamento, os problemas sociais e ambientais que foram causados pela instalação do porto, mas a gente não pode desprezar o empreendimento, né? A gente precisa entender que ele é uma realidade e que a gente precisa conversar com ele. E conversar de que forma? Mais cedo eu dei uma alternativa aqui, né? Colocar transporte público para integrar a cidade ao Porto do Açu. Né? Porque isso fica tudo na mão do porto, o custo logístico vai lá em cima, né? Porque é mais vantagem para ele botar um ônibus de Campos para lá do que de São João da Barra para o porto, né? Porque aqui ele encontra mais mão de obra, né? Não tem tido a preocupação. O governo, né, coloca alguns cursos pontuais, mas a absorção das pessoas que estão fazendo esse curso ainda é muito baixa. A gente precisa criar formas de ampliar a entrada do porto, do sanjoanense no porto. A prefeita falou aqui do balcão de empregos. É uma vergonha, o balcão de emprego não funciona não. Todo sanjoanense sabe que não funciona. Pode perguntar a qualquer sanjoanense: o que você acha do balcão de empregos? Ele vai sentar o cacete no balcão, porque não funciona. Infelizmente não funciona. E a gente precisa criar maneiras de inserir o sanjoanense no porto. Mais cedo eu falei sobre a questão da empregabilidade aqui. Eu nem sei se eu já posso responder sobre essa questão de empregabilidade, porque tem total relação com o porto. A gente vai entrar mais interligado. Mas você quer fazer a pergunta e eu entro depois? Porque assim, geração de emprego, a gente está falando do porto, existe a questão da capacitação. Sim. Né? Precisa capacitar para você ter um emprego, obviamente, com uma área muito específica, que é o porto, que é a zona portuária. Além disso, você precisa também de outras formas de integrar a população, sair da informalidade e ter um emprego formal, inclusive comércio, e tantas outras áreas que qualquer município deve se preocupar. Né? A questão do porto, como eu acho que você vai falar agora da questão da capacitação, de toda a população que se interessa pela zona portuária, está ali, é uma cidade que está, né, muito próxima a esse empreendimento, mas também é outro tipo de emprego que o São Joanense deve buscar e se preocupar, né? Sim. Eu posso só fazer um dedo na Pode. pergunta de mundo? Acho que em relação ao porto é muito importante também a parceria com o IFE, né? Sim. Sem isso fica muito difícil. Então, um recado que eu queria dar para o São Joanense, para o pai e para a mãe. Você que gosta de ter seu filho ao seu lado, né, que gosta de ter a família perto, eu tenho uma péssima notícia: seu filho vai embora de São João da Barra, assim como eu fui. A gente viu os resultados aí do saldo de emprego criado para ensino superior. A galera está formando e não encontra oportunidade no município. Né? O porto não está absorvendo a mão de obra de superior completo de São João da Barra. O pessoal está indo embora. Né? E não é o que a gente quer ver a nossa cidade evoluir, não quer ver a nossa juventude tendo que ir embora para trabalhar. E está acontecendo muito, Eu tive que fazer isso porque ou você se sujeita ao governo, ou você trabalha na prefeitura e fica dependente dessa política que puxa todo mundo para baixo, né? Ou você prospera e vai embora, vai trabalhar. Das duas, uma. Eu ainda escolhi voltar para tentar mais uma vez, para dar oportunidade ao São Joanense de escolha. E é o que a gente está fazendo aqui. Dia 6, vote 30. Novamente. Tem que falar o número toda hora. Mas assim, o São Joanense vai acabar indo embora. A gente precisa criar meios das empresas absorverem a mão de obra qualificada também. Não é só promover a capacitação. Tem que criar uma maneira da gente conversar mais com o porto. E o IFE tem um papel muito importante, né? E inclusive eu estava até conversando nas últimas semanas com a equipe sobre essa questão, porque a gente precisa encontrar cursos que de fato fazem sentido para a realidade do município, não só para o porto, mas para a agricultura, para a pesca, né? Para desenvolvimento de outras indústrias, né? A gente tem a Toquinho. Então a gente tem que dar a oportunidade da galera evoluir. Né? Porque a pessoa está tendo que sair, até para evoluir, está tendo que sair de São João da Barra, que foi o meu caso também. Eu tive que sair para estudar.
eu vivia o ENF, né? Apesar de ser a universidade da nossa região, eu tinha que ficar mais próximo dela, porque eu entrava às 8 horas da manhã, saía à noite, saía 10 horas, 10 e meia da noite da UENF. Era algo muito comum na minha vida. Eu ficava lá estudando, participando de projetos, enfim. Em relação à questão de oportunidade, a gente trouxe aqui, né, no nosso plano, já criar, né, uma política para aumentar a absorção do São Joanense no Porto do Açu, revisando incentivos fiscais às empresas e melhorando a oferta de transporte, que é exatamente o que eu falei aqui. A gente também está pensando no primeiro emprego do São Joanense, que é criar o programa Jovem Aprendiz na Prefeitura. Né? Existe a lei para empresas, mas a Prefeitura não aplica, né, no seu corpo. Né? E pensar também em realizar parcerias com as empresas do Porto, né, para aumentar essa empregabilidade do jovem, né, para inserir o jovem no mercado de trabalho também. Em relação à atração de novos empreendimentos, né, porque a gente não pode ficar refém da área portuária, né, que é uma área que hoje é administrada pela Porto do Açu. Mas o que a gente tem feito para desenvolver o município aqui fora, para as indústrias que vão dar base para as empresas que estão inseridas no porto, né? Como que a gente vai atrair empresa se não tem saneamento básico, se não tem sinal de telefone, se não tem água de qualidade, se não tem energia de qualidade. Falar de água e saneamento. Então, a gente vai entrar nesse assunto, Luiz, mas o que a gente pensou aqui? A gente precisa resolver os problemas básicos. Lá no começo do plano, a gente deixou 3 prioridades: saúde, educação, e o último é desenvolvimento sustentável, que é exatamente se preocupar com infraestrutura e pensar no futuro. Não tem como a gente chegar para uma indústria lá da capital do Rio de Janeiro ou de Vitória e falar assim, vem cá se instalar aqui em São João, vem para cá, vou te dar um incentivo fiscal. Aí ela chega, tá, beleza, onde que eu vou me instalar? A maioria dos bairros não tem esgoto, os distritos não tem esgoto, né? Tem uma estação de tratamento de esgoto que está parada ali perto do Matadouro, que foi da época de 2012, na época da Carla, né? E tá lá, a estação nunca foi utilizada. Nunca foi utilizada. Eu vi aqui, inclusive queria falar sobre isso. Quiser inserir a pergunta? Não, você quer responder alguma coisa em relação ao Edmundo sobre qualificação de mão de obra? Sim. Então, a gente precisa resolver o básico para a gente atrair novos empreendimentos, para não ficar refém do emprego no porto. A gente precisa desenvolver os outros distritos também. E a gente tem até uma proposta um pouco ousada, né, que é transformar a sede Atafona e Gruçaí em distritos mais turísticos. Né? A gente organizar o turismo nesses locais com rotas, né, com sinalização, né, identificando os potenciais turísticos, diversificando, né, porque o governo Carla, não só o atual, Carla Capucci, mas o Carla Machado, Neco, confunde turismo com show. E não é. Turismo não é show. O evento ele ajuda na questão turística, atrai turista, mas o turismo não se resume a show. Você falou em emprego concurso da Defesa Civil. Você pretende fazer concurso para outras áreas? Sim, a educação precisa, a saúde precisa também. Se a gente quiser instalar o hospital, a gente vai precisar fazer. Né? E a educação, principalmente, as crianças estão saindo cedo quase todo dia. Tem problema de professor, falta de professor, né, em diversas escolas do município. Mas, voltando à questão da empregabilidade, o que a gente vai fazer? A gente precisa organizar o básico para você conseguir atrair o empreendimento. Ajeitar saneamento básico, botar uma energia de qualidade, garantir integração com transporte de todos os distritos para você conseguir atrair o empreendimento. Senão você não tem conversa com o empreendedor, com o dono de empresa. Você vai chegar no Rio, o cara vai dar risada. Eu vou botar minha empresa lá, nem sinal de telefone tem, pô. Se eu vou botar minha empresa no quinto distrito ali, como que eu boto? Para atender o porto, ali perto do porto. Não tem condição. A gente estava falando aqui sobre a ilha de convivência aqui no intervalo. Né? Sim. Todo mundo tem um pouco de história pessoal e é muito muito afetivo. Alguns até, como você, origem lá. Uhum. Sua vista também estava falando aqui, que também tem. Uhum. Enfim. Hoje não é mais uma ilha. Né? É uma península. Né? É um promontório ali do Pontal, do que foi o antigo Pontal. A Foz do Rio fechou. Se você for buscar lá no Lamego, Alberto Ribeiro Lamego, quer dizer, Lagoa do Açu, Lagoa de Quipari, Lagoa de Gruçaí, eram fozes do rio, eles chamam de delta pé de ganso, um delta alongado, que vai perdendo força de oposição ao mar e vai virando Lagoa Charuto. Como você olha de cima, são charutos, né? Que se comunicam com o Paraíba ainda pelo lençol freático. Esse é um fenômeno natural, né? Que ele
ganha muita velocidade a partir da barragem de Santa Cecília 51, que é quando começa mesmo a comer o Pontal a convivência. Transposição para o Rio Guandu, né? Sim. O Guandu é um córrego. O Guandu hoje deságua todo o esgoto e fornece água para todo o Grande Rio. Era um córrego. Sim. Né? Há quem defenda, com razão, que em termos de hidrologia, a verdadeira foz do Rio hoje é a Baía de Sepetiba. Não é mais aqui. Deságua muito mais água do Paraíba lá do que deságua aqui, né? Em Atafona. Enfim, 51 para cá são 49 com 24... 73 anos. O que está faltando para se fazer alguma coisa? Sim. Interessante a gente falar, você falou da transposição do Rio Guandu e o fechamento do principal braço da Foz, né, em 2019, se deu em função de mais 2 transposições que foram feitas no governo Alckmin em São Paulo, da base do Rio Paraíba para a capital de São Paulo e para a região onde ele nasce. Então foi onde o rio perdeu força, né, e fechou o principal braço que foi. E olha só que interessante, porque minha atuação política iniciou exatamente por não querer ver a Atafona se acabar. Né? E nessa ocasião do fechamento da Foz, eu convidei 2 amigos, um que é candidato a vereador com a gente, que é o Rodrigo, está sempre nos projetos comigo, e mais um amigo, o Miller, e a gente foi lá na época com pouca grana, né? Todo mundo saindo da faculdade ali, todo mundo meio ruim no financeiro, e a gente contratou um drone e a gente fez um SOS gigante, né? O vídeo repercutiu muito, foi editado por um amigo que trabalhava na Record, a edição ficou muito legal, e a gente fez um SOS gigante exatamente naquela localidade ali do fechamento da Foz, né? O braço que se fechou. E a gente, naquela ocasião, eu falei assim, gente, a gente não pode só fazer um vídeo na internet, a gente tem que fazer barulho, vamos levar isso aqui para a LERJ, vamos levar para a LESP, porque como se trata de uma questão federal, né, um rio que passa em 3 estados, né, então não dá para só a gente aqui ficar gritando aqui na ponta, a gente precisa fazer com que os deputados, os nossos representantes estejam atentos ao que está acontecendo. E a gente levou ofício na LERJ, tem uma foto, né, que inclusive eu guardo com muito carinho, que tem o falecido, o saudoso, né, deputado Gil Viana, e o outro, João Peixoto, né, os 2 estão na foto, a gente entregou o ofício aos 2 e o Bruno Dauari estava também na época. Bacelar era deputado da região, mas a gente não conseguiu contato com ele no dia, foram só os outros 3. Eu levei para um deputado, que inclusive é candidato a prefeito pelo Novo também, lá em Taubaté, na Lesp, a gente levou para a Lesp e tinha a intenção de levar lá na Assembleia Legislativa também do Estado de Minas, mas a gente acabou não levando. Mas assim, a gente fez um barulho, mostrou para a população que a gente estava preocupado e que a gente não estava só fazendo vídeo, né? E eu tenho feito isso nos últimos... Desde 2019, quando eu decidi entrar para a política, eu tenho feito cobranças por Atafona. Porque é um assunto que para mim, que sou novo, né, e estou começando a acompanhar. Você já frequenta Atafona desde quando, Luiz? 76. 76. Você viu uma foto que eu reproduzi de 72? Não, eu que nasci. Eu tenho uma foto aérea. Não vi. Eu tenho uma foto aérea, depois eu vou te passar, você vai gostar de ver. Tem várias fotos, área de convivência tinha praça. Sim. Praça pública, não tem mais. E é interessante, porque assim, você viu tudo isso que a gente está mostrando agora para a população mais jovem, para a juventude, São João da Barra, você viu acontecer. E a gente precisa que alguém evidencie isso para que a gente consiga alcançar o tamanho da tristeza que tem acontecido com a Atafona. E agora, mais recente, né? As 2 lutas dos pescadores do Pontal, né? Aquela ali sim. Né? E agora, mais recente, no Sul. E nem vai parar. Existem diversas famílias daquela segunda rua que perderam a casa em 2021 que eu frequentava a casa. Sim, eu também. E em 2021 eu estava morando no Sul, né? E eu, curiosamente, naquele fim de semana eu estava por aqui, né? E a gente foi lá, ajudou a família a retirar os bens, né? O pouco que sobrou depois da entrada do mar, porque misturou aquela água de valão, que tinha um valãozinho ali atrás, né? Tinha um brejo ali. Que era um mangue, mas acabou se tornando um mangue, piripiri. Sim. O pessoal tava jogando esgoto, infelizmente, ali, né? E aí misturou aquela água com a água do mar, a água entrou na casa, acabou com tudo, né? Enfim. E a gente tava ali vivenciando e a gente viu o quê? A prefeita Carla Machado, aí o pessoal fala que não tem como eu não falar das 2, cara. Porque as 2 estavam ali naquele momento, ela subiu num banco, tem uma foto na matéria que ela em pé num banco, prometendo casa para as famílias, dando cesta básica, aluguel social. A prefeita Carla Capucci era secretária de assistência, estava no momento,
Hoje é prefeita e até agora nada das casas, pô. A gente tá em 2024. E o pessoal vai ficar nessa de aluguel social até quando, cara? Falta comprometimento, falta pulso firme para fazer o que precisa ser feito, falta equipe técnica. Quando você só nomeia por política, né, as coisas vão demorar anos, aí bota a culpa no trâmite. Pô, se você sabe que na administração pública tudo leva mais tempo, você precisa de planejamento. A palavra é planejamento e não tem. Ninguém sabe qual vai ser a próxima rua a ser calçada, qual o próximo bairro a ser contemplado com uma praça, qual vai ser a próxima praça a ser reformada, o próximo posto a ser reformado. Ninguém sabe, porque não tem planejamento, não tem compromisso e tudo é estudo, tudo é estudo. Já estamos indo para o 4º estudo, se eu não me engano, e nada é feito por Atafona. O professor Eduardo Bulhões, eu já falei isso na outra entrevista, vou falar de novo. Ele fala que existem 5 alternativas para São João da Barra. Né? Tem a de estrutura rígida, tem a mais ecológica, tem a híbrida, e tem a 5ª que ele fala que é não fazer nada, e foi que Carla escolheu, não fazer nada. Né? E em 2000, só para fechar essa questão de Atafona, e falar do Atafona, a faixa de areia de Gruçaí também era muito mais distante, isso não é só Atafona. Em relação também à questão do Açu, né? Sim, também porque o avanço do mar lá já era previsto, né? Porque era a instalação do porto. Na literatura já é conhecido, toda a estrutura rígida construída para dentro do mar vai gerar erosão nas laterais. Já era esperado. E o que a prefeitura tem feito junto ao porto para resolver a situação do Açu? Nada. Não tem conversa. Eu estive numa audiência pública sobre drenagem no Açu, que a prefeita estava respondendo às perguntas dos cidadãos, e quando ela foi questionada sobre isso, ela não sabia responder, ela precisou tirar o microfone do cara e passar para a próxima pergunta, porque ela não sabia o que falar. Não tem comprometimento. Questão de Atafona, se Deus abençoar a gente virar o jogo, né, a gente precisa terminar o estudo é importante para Atafona, mas a gente precisa fazer alguma coisa por lá também. Não dá para a gente deixar as nossas histórias e a economia, que é uma das economias mais importantes para o município, que é a economia pesqueira, se acabar da forma que está se acabando. Ah, mas a gente está preocupado, a gente está Sabe por que ela começou a movimentar, Luiz? Porque eu estive em Brasília, estava eu e Elísio, na época a gente estava caminhando junto, eu, Elísio, o Igor, né? A gente estava num curso lá e a gente arrumou uma reunião com o secretário de Estado que representa o Estado do Rio em Brasília. O assunto era outro, eu intervi, peguei e mostrei aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Isso aqui é uma matéria do The Wall Street Journal, né, dessa semana, falando sobre a aldeia de pescadores que está sendo engolido pelo mar. É a Atafona, é o 2º distrito da minha cidade. E o senhor é secretário do Estado do Rio em Brasília, o senhor precisa estar ciente do que está acontecendo lá. Mostrei. Depois daquilo, movimentou todo o governo, porque, inclusive, isso é tema de pesquisa do meu mestrado. A agenda midiática, a função que vocês, enquanto jornalistas, têm para a sociedade é muito grande. A agenda midiática ela tem condição de mexer na agenda governamental, de direcionar o que está sendo, o que é o problema que está em evidência. E quando a gente coloca a Atafona em evidência, né, quando a gente colocou a Atafona em evidência no último ano, a prefeita começou a se movimentar. Aí teve lá a festa da Penha, levou o deputado federal, né, para conhecer a situação, o deputado ficou assustado, Murilo Gouveia. Não, vamos mandar uma emenda para fazer o estudo. Para aí, bicho, para aí. Aí foi onde eu cobrei na audiência pública. Vocês estão esperando uma emenda de 2 milhões para fazer um estudo para a Atafona? 2 milhões, é sério isso? Um município que arrecada 2,5 milhões por dia, proporcionalmente, lógico, né? Não se dá dessa maneira, a gente sabe, mas se você for dividir a arrecadação, né, pelo número de dias no ano, dá 2,4 milhões por dia, gente. Aí tá esperando uma emenda do deputado, aí o secretário, né, levantou, o Rodrigo, não, acabei de falar com a prefeita, o deputado vai mandar a emenda até o final do ano. Se ele não mandar, vamos fazer com recurso próprio. Aí esperou o ano todinho passar para contratar uma empresa para fazer o termo de referência, para agora contratar a empresa para fazer o estudo. O estudo vai levar de 2 a 3 anos e a gente só vai ver algo a ser feito por Atafona daqui a 3, 4 anos, infelizmente. Essa é a notícia que eu tenho. Mas se a gente virar o jogo, vocês podem ter certeza. Acabando o estudo é compromisso. Né? Compromisso, lógico, não é fácil, nada na administração pública é fácil, mas a gente não pode ficar botando culpa nos trâmites legais, né? na licitação, no processo longo. Ah, porque envolve governo federal, envolve União. Não, isso não é desculpa. Né? A gente precisa dar prazos para a população. Você sabe que vai demorar? Sabe, beleza. Mas o que vai ser feito e quando vai ser feito? As promessas delas são vazias. Essa é a verdade. Enfim. Candidato, estamos chegando ao final do programa. Tem mais uma pergunta. Essa coisa, quem
quem vai Tafona, Gruçaí, enfim, Senhor da Barra, só no verão, tem uma ideia equivocada sobre o município. Você realmente percebe isso quando você passar a residir lá. Eu posso falar porque eu resido lá há 11 anos e vou ano todo, né? Tem uma identificação muito grande com aquela região e vai aquela coisa, vai na farmácia, vai no açougue, vai no supermercado, você conversa com a pessoa na rua, vai caminhar, né? Se encontra lá na convivência, tomando uma cerveja. E um problema, assim, que também parece ser tão antigo quanto o avanço do mar, é o problema do abastecimento de água, né? Não é exagero nenhum falar que, sobretudo no verão, quem não tem cisterna em caixa d'água tem que ter sorte para tomar banho. Uhum. É literalmente essa situação. A não ser que você tenha caixa d'água cisterna, senão você pode sair do banho com o cabelo cheio de shampoo, né? A água, com o avanço do mar, tem o problema da salinidade. Você tem língua salina registrada pelo ENF, onde você estudou, em Barcelos. Peixe marinho capturado em Barcelos. O mar está chegando. Uhum. O que torna também a água de baixa qualidade, muitas vezes salobra, né? Você é um liberal, tem uma agenda liberal e é uma agenda que se pauta muito em privatização. E aí eu vou fazer uma comparação com o que a prefeita falou. Ela falou aqui nesse programa que ela pretende privatizar o serviço de água ali em Senhor da Barra. O que você pretende fazer e como? Ela falou que ela está baseada no estudo, mas como que ela está baseada no estudo se o estudo não está pronto? Ela falou que o estudo está terminando, ela se contradiz o tempo inteiro. Na minha opinião, o caminho não é privatização, né? Talvez seja a criação de uma autarquia para cuidar da questão da água no município, para a gente ter o controle, porque para a gente... Uma autarquia com controle do município. Sim. Né? A autarquia ela é direito público, mas possui uma influência do poder público. Pode ser controle de outra esfera de poder, não, mas no nosso caso é municipal. Para a gente saber onde a gente quer chegar, nós somos um município que tem muito recurso, e a gente tem condição de investir nisso. Só que precisa ter gente comprometida com o futuro de São João da Barra. Da forma que está, não dá para continuar. Foi feita uma obra, né, para ajeitar o calçamento na Água Santa, em alguns bairros da cidade, calçamento ao entorno da Praça da Água Santa, e a SEDAI estava com um projeto de criar uma nova adutora para levar água para Tafona. E aí a prefeitura vem, ajeita o calçamento, a SEDAI agora veio destruindo. Falta conversa, falta planejamento, falta integração. Né? É muito fácil vir aqui e botar a culpa da falta de abastecimento de água na SEDAI, pô. Lá tem profissionais muito sérios, pessoas comprometidas, pessoas que queriam resolver o problema, mas que elas estão de mãos atadas, né? Vou dar um exemplo, você falou da cisterna, tem pessoas com situações muito mais complicadas ao longo de todo o ano, Luiz. Do outro lado da lagoa não tem água encanada não, você anda na frente das casas, não tem nem registro, não tem nem o hidrômetro na frente da casa. Aí você começa a pensar, mas como que o pessoal aqui vive? Que também foi fruto de uma ocupação desordenada, né? Também, mas assim, não dá pra gente ficar culpando e não resolver. Não tô culpando, mas ali o rumo da rua é todo entrecortado, parece fiscalização, não um plano diretor. Sim, a gente tem, por exemplo, ali famílias que precisam, elas têm poço em casa, mas como está muito próximo da lagoa, a água não vem com boa qualidade. Você toma banho, você sai fedendo do banho. Então a família tem que ir na esquina com um balde e pegar água numa caixa d'água comunitária, em Gruçaí. Todo mundo aqui de Campos vai lá passar férias no Gruçaí, mas não imagina o que acontece lá do outro lado da lagoa, no bairro Pica-Pau, Tele Santana, né? E a prefeita tá lá calçando rua, sem ajeitar esgoto, sem ajeitar drenagem, sem ajeitar sistema de abastecimento de água. Daqui a pouco vai ter que mexer em tudo para ajeitar. É muita falta de responsabilidade. Não só em Gruçaí, mas nas obras do município inteiro. A gente teve calçamento, né? Essa questão de drenagem, né? É importante a gente falar, porque não existe um plano, né? Um plano de que a gente possa... como é que eu posso dizer? Eu até coloquei aqui, deixa eu ver, só achar aqui rapidinho, no plano de governo, porque quando a gente fala da defesa civil, a gente está falando também... Posso usar o plano de governo para continuar o tema? Pode fazer a pergunta, enquanto eu vou achando aqui. Plano de saneamento básico. Em relação à água de qualidade de toda a população até 2028. Sim. Né? Possibilidade de construção de uma nova ETA, Estação de Tratamento de Águas, para
atender a expansão industrial em torno do Porto do Açu, aí entrando na resposta à pergunta do Edmundo anterior. Água tratada para o 5º distrito, além da lagoa, parece ser um lugar que está muito, muito mal abastecido de água. E em relação ao esgoto, garantir que ao menos 30% da população tenha acesso a coleta e tratamento de esgoto até 2028. Sim. Pode falar sobre esses 3 temas, por favor? Tá, só para fechar aquela outra situação que eu estava falando, é porque eu tinha me esquecido do nome do plano. É Plano Municipal de Riscos e Desastres. A gente viu a última enchente aí, se eu não me engano foi no mês de março, que o Gruçaí ficou debaixo d'água, porque não tem sistema de drenagem. Né? E como o lençol freático ficou muito encharcado, não tinha para onde a água correr. Eu não postei porque eu não quero fazer política dessa forma. Mas até quando a gente vai ficar esperando os desastres acontecerem, né? A prefeita, os secretários botando coletezinho da Defesa Civil para dizer que estão preocupados, mas não estão preocupados com o futuro. E a próxima enchente, quando acontecer, o que a gente tem feito para resolver os problemas que aconteceram na última? Não tem planejamento. Né? Agora, em relação à questão do esgoto, da drenagem, a gente deixou uma parte lá no plano de governo focada em saneamento básico. Né? Então, água de qualidade para toda a população até 2028. Garantir água tratada para o 5º distrito. Né? Precisa. Né? Tem muitas localidades no 5º distrito que a galera sobrevive com água de caixa d'água comunitária e água de caixa d'água na frente da casa. E tem locais que a água de poço não é legal, entendeu? Depende do caminhão-pipa. Né? E tem o caminhão-pipa lá fornecendo água toda semana, cada dia uma localidade. A questão do esgoto, a gente tem uma ETA parada, que a gente passa na BR, ninguém vê. Todo campista, quando vai lá almoçar no Ricardinho, passa na frente da ETA, mas não tem como ver porque ela fica atrás das árvores. Fica ali quase na chegada de Atafona, próximo ao bairro Jardim das Palmeiras. Está ali parado, obra parada. Ninguém se fala. Né? E aí passou asfalto novo no centro da cidade, pintou a ciclovia para dizer que fez alguma coisa. Mas por baixo o encanamento está todo destruído, está todo... precisa de uma preocupação com essa questão do saneamento básico. E ela não fala disso. Ia ter uma audiência no ano passado, cancelou a audiência. A questão da drenagem é muito importante, eu ia citar aqui, existem 4 ruas no bairro Santa Rita, o famoso Carrapicho lá de Atafona, que foram calçadas sem nenhum tipo de drenagem. O que aconteceu? Choveu, a água tinha que ir para algum lugar, a água, né? Foi para dentro da casa das pessoas. Né? Minha tia, por exemplo, perdeu todos os móveis. Perdeu os móveis da lanchonete dela na frente da casa. E aí, quem vai pagar o prejuízo? Obra recente entregue. Né? E toda vez que chove, além da conta no verão... Sim, mas assim, Aloysio, é duro você ver que ela perdeu os móveis por conta de uma obra. A área do Carrapicho são áreas de baixada. Eram brejos que foram aterrados. Perfeito, mas antes não acontecia. Entende? Até porque o solo tinha mais condição de absorver. Show de bola. Mas já que o próprio Gruçaí também ficou cheio também. Ficou. Mas o que eu digo assim... Não tem para onde ir. Já nos últimos 10 anos nós somos da base isolada pela BR. Sim. E a gente tratou disso aqui também. Falou disso do DIC. Porque assim, por mais que existe aquela discussão, não é responsabilidade do município, mas a gente tem recurso pra caramba. Por que não fazer uma manutenção preventiva, fazer a avaliação no DIC de forma periódica? E a questão do lixo também, né, que a gente gasta muito com lixo, é um dos lixos mais caros do Brasil, já existem diversas matérias fazendo esse estudo, mas fazendo esse levantamento, mas a gente não tem coleta seletiva, né, a gente ainda leva o lixo para aterros sanitários de outras cidades, isso encarece muito, então a gente precisa dar um jeito de resolver isso em São João da Barra. A gente tem condição de resolver isso em São João da Barra, principalmente coleta seletiva, trabalhar na população a ideia de sustentabilidade, né, de separar melhor o seu lixo em casa, enfim, são coisas que a gente sonha um pouquinho mais para frente, mas a gente tem que resolver o básico primeiro, né? São 9h25, ainda resta um tempo aqui e tem um comentário da Doralice Maria Gonçalves que eu acho pertinente trazer aqui e de repente você falar sobre o comentário dela. São João da Barra não consegue administrar o básico, vai administrar uma autarquia de serviço público mais importante para as vidas dos cidadãos. Já foi tentado implantar e não deu certo. Ela está falando sobre a água. Já que existe o estudo que a prefeita falou... A autarquia que você propôs. Sim. A gente tem que esperar o estudo para saber o tamanho do problema, certo? Diagnóstico, que é o que a gente... O estudo que está sendo feito hoje... que a prefeita citou aqui na entrevista que está sendo realizado, né? A gente só vai ter noção do tamanho do problema, né, e do que dá para fazer quando o estudo estiver pronto.
um diagnóstico. O estudo é importante, mas não dá para a gente ficar colocando a culpa nele, né, e culpa nos estudos, né, na demora, no trâmite para resolver os problemas do São João da Barra. Já deu isso já, né? Esse estudo de quê? Da água? Sim, água sim, potável. sim. Bom, tem mais 7 minutos ainda. Só para a gente fechar então, e nós falamos aqui de cultura, lazer, falamos de verão também no programa passado. Eu acho interessante e acho muito importante para São João da Barra como um todo a questão do verão, que você pode tratar aí com mais detalhes também, até mais profundamente se der tempo, cultura, Quem essa ganha a coisa. eleição vai ilustrar o verão, né? Que já vai assumir dia 1º de janeiro. Né? Então você assume dentro do verão, o prefeito que ganhar assume no dia 1º de janeiro. Como é que, bem lembrado, Luiz, como é que faz para tocar esse evento aí? Vamos lá, só pra... Que é importante para o povo sanjoanense. É importante a gente, vou citar de novo, turismo não se resume a shows. Não quer dizer que eu seja contra os shows, isso é importante falar. A prefeita me via batendo lá, cobrando ônibus para Expo Barra, o ônibus para a cidade, né, porque tinha ônibus para Expo Barra, e ela meio que tentava passar a imagem que eu era contra os shows, contra os eventos. Não sou. Eu, inclusive, estava em todos. Eu te via lá algumas vezes. Exatamente. Estava em todos, gosto de ir, sou guitarrista de forró, fora do doutorado. Cabelo louro lá já no Exatamente, em cima do trio, né? Tocando. Sabia disso, Cláudio? Não. Guitarrista de axé. Não foi quando eu era criança, não. Mas como a história do cabelo louro que eu não entendi, desculpa. Nevou, o famoso nevou. Mas desculpa, por favor. Não, então. Eu continuei sem entender, eu amo mas os valeu. eventos, eu sei que os eventos são importantes para São João da Barra e eles. Pra ser guitarrista tem que ter cabelo louro? Não, era só um uma momento, ocasião né? só. Pintar cabelo ele fica meio mexido. Assim. Nevou. Não entendo nada de pintar cabelo. Eu acho que você pinta também. Olhando bem aqui agora. Falei que ele fica mexido. Mas enfim. Calma, que rir por último e melhor. Eu amo os eventos. Desculpa, e é muito brincando. importante a gente falar do respeito aos ambulantes que não tem acontecido, né? E essa é uma causa que eu abracei. Quero dizer para os ambulantes que a gente vai trabalhar com respeito a vocês, né? Respeito aos músicos também. Tem músico da época de Neco sem receber até hoje. Você acredita nisso? Desde a época de Neco, desde o finalzinho do governo Neco ali, que estava naquela crise financeira, que tem gente precisando receber ainda. Eu inclusive. Né? Eu participei de um teatro na época, me aventurava também na Paixão de Cristo lá em São João da Barra, que a gente não recebeu o último ano ali. Está lá pendente. Então a gente precisa ter respeito aos ambulantes. Respeito, não é só enfiar evento. Né? A gente tem que dar condição do cara trabalhar, né, uma organização melhor, ouvir a classe para a gente trabalhar melhor essa questão dos eventos. Mas falando de turismo, né, a gente fez uma... Do show, para fechar então da minha parte aqui, falar. você colocaria o show aonde hoje em São João da Barra? Em Gruçaí? Então, a gente precisa resolver o problema logístico do parque de exposições antes de pensar em continuar a utilização dele. Precisa criar uma via, né, fora da BR ali para atender o espaço, criar estacionamento. Você viu a loucura que foi Expo Barra no ano passado, né? Deu tudo certo, graças a Deus, na condicionado de concluir de aquela obra muito perigosa ali na saída do Trevo. Sim. Quem vai se São João da Barra. Criar uma rotatória ali, quem sabe, né? Conversar com... Não, já está pronta, não está não? Mas está... Precisa ser... Essa você está falando da Gruçaí. curva de Gruçaí. Na entrada ali, saindo do São João da Barra ali. Não, agora eu fiquei em dúvida. Você está falando da curva de Gruçaí ou da entrada da rua do Sesc? Do lado oposto, né? Que vai entrar pro São da Barra. Ah, não, essa já finalizou. Já finalizou? Já finalizou. Quando foi? Foi entregue agora, recentemente. Foi na ocasião que o governador esteve lá. Ah, tá. Ela já tinha sido finalizada, né? Mas foi fazer um ato político lá. Ali, né? Tava aquele impedimento de cimento ali, armado. Tava perigoso. Então, você está falando da curva, então. Você está falando da curva. Essa não foi entregue ainda. Essa está sendo resolvida ainda. Não, é que ali, inclusive, teve um acidente fatal essa semana ali, bem ali naquela região. Porque conhece é fácil você. Inclusive, uma amiga nossa, meus sentimentos aí para a família do Bernard, um amigo de infância nosso, vivia lá em casa. Minha mãe tratava como filho, assim como a Nilma, que faleceu também, tratava meu irmão e a mim também como filho. É idosa já, né? Me dava muita força. A Nilma era toda vez que me encontrava, Danilo, vambora, hein, acelera. Era uma pessoa muito querida, mas aconteceu uma fatalidade exatamente naquela localidade. Mas enfim, a gente precisa resolver essa questão logística ali para continuar usando a Expo Barra, porque não dá, ali não tem como, a condição... ali é um espaço para receber shows de grande porte, subutilizado, é um elefante branco,
gastou-se mais de 8 milhões ali para utilizar uma vez ao ano, né? E eu costumo lembrar muito do Brizola quando construiu o Sambódromo. Eles, não, Darcy e o Brizola, não, vamos fazer alguma coisa para dar utilidade isso aqui ao longo do ano, vai fazer o evento, vai fazer um investimento desse para gastar, para ser utilizado só na época do carnaval, né? O que é o que acontece com a Expo Barra? A Expo Barra está sendo utilizada uma vez no ano, teve um showzinho no verão, 2 shows ali no verão. C-pop em Campos. E precisa ter utilidade. Como que a gente dá utilidade? Por exemplo, tem uma questão da ecoterapia que está num sítio ali perto do Sesc. Por que não fazer a ecoterapia lá naquele espaço? Por que não ajustar já que a exposição agropecuária que está acontecendo ali, por que não utilizar o espaço para ecoterapia e para outros fins também, né? Voltando à questão do turismo. A gente precisa diversificar os eixos turísticos, né? Não pode ficar só na questão do show. Só para responder, que eu acabei esquecendo de responder a pergunta do Cláudio, onde eu faria os shows? É lógico, a gente tem que utilizar o balneário, não dá para deixar o balneário da forma que está. Né? Ela veio aqui e falou que fez obra no balneário, não sei o quê. Tem que ver como é que está o balneário. A quadra destruída, os campos destruídos, a área das crianças toda enferrujada, não tem manutenção. E aqui no nosso plano tem uma página específica para o balneário de Atafona. Antes de pensar em construir um balneário no Açu, tem que cuidar do balneário que já existe e que está abandonado. Né? O balneário não é utilizado. Ela foi lá, fez uma pista de motocross, um mês depois a pista está lá, só no mato, ninguém usa, é delicado demais. Precisa ter uma administração, encarar o balneário como um parque, e a gente propôs criar um parque do povo ali, né? Para ter atividades constantes, manutenção, né? Criar mais alternativas ali dentro, né? De trilha ecológica, né? O pedalinho que aconteceu agora só por causa do evento do Jeep Clube que estava tendo lá, né? Dar utilidade ao espaço. E a gente precisa diversificar as formas de turismo também, o turismo rural, né, o turismo religioso precisa ser organizado. E a gente colocou aqui a criação de um plano municipal de turismo somado ao plano de marketing turístico. Né? Não dá só para a gente pensar o que vai ser feito sem você divulgar isso, sem atrair as pessoas que são de fora. Então a gente tem que... Eu lembro bem que eu estava em Brusque e a gente identificou que Brusque precisava se tornar a capital da moda no Brasil. Né? E aí a gente pensou quais são as formas de divulgar que a gente tem uma produção têxtil forte aqui no município. Né? E a gente identificou, inclusive, o nome do time de vôlei de lá. A gente alterou o nome do time de vôlei para dar visibilidade, porque o time estava na 2ª divisão, se eu não me engano, na época. Né? O time do Brusque também estava, né? De futebol, e a gente alterou o nome do time de vôlei, né? E botou lá Moda Brusque. Candidato, o seu tempo acabou. Só para fechar, Cláudio. Né? Só para fechar, a questão do turismo. A gente quer transformar o centro... Vamos fazer o seguinte, então. Como você tem 2 minutos para suas considerações finais, eu começo a computar aqui para não extrapolar, pode ser? Beleza. Então vamos lá. Só para fechar aqui. A gente precisa transformar o centro num centro histórico vivo. Né? Tirar a prefeitura dali, construir um centro administrativo, construir museus ali naquela região, para atrair o turista ter onde visitar, criar uma rota turística no centro. Né, falar do passado glorioso que São João da Barra teve, né, com o Porto Fluvial, que foi um dos postos mais importantes do Brasil, foi o 4º mais importante do Brasil. Né, e a gente precisa resgatar a história do município para que as novas gerações... A antiga Câmara, que é tombado pelo IFAM, né? Sim, criar uma rota turística ali e dar utilidade a esses prédios. Né? E a nossa ideia basicamente é construir mais museus também, né, e as rotas turísticas que a gente costuma ver nas outras cidades no Brasil inteiro e a gente não tem na cidade. Não tem o turista chega e não sabe o que ele tem para visitar. Ele tem que ficar perguntando. Né? Bom, você tem então 1 minuto e meio para fazer as suas considerações finais, seus agradecimentos. E a gente também já começa a fazer o nosso agradecimento a você, a toda a sua equipe, por poder estar conosco aqui nesta manhã. Muito obrigado. Desejamos já de antemão boa sorte para você. Primeiramente, agradecer o espaço, ao Luiz, a Folha, né? Toda a equipe que está aqui presente. A câmera está em mim? Vou quebrar o protocolo. Esse homem aqui que faz tudo acontecer, gente. Ó. Essa ele não esperava. Deu tempo nem dele cortar. Mas agradecer o espaço, né? E dizer que nós estamos nos colocando à disposição da população para fazer algo diferente pela cidade. O governo que está há 20 anos no poder, ele teve tudo para fazer diferente, teve tudo para fazer a cidade prosperar, mas escolheu prender a população numa rede de dependência e controle. Né? Utilizou mal da assistência social, fazendo assistencialismo, não promovendo a emancipação do social, das pessoas da nossa cidade, e hoje a gente se encontra totalmente amarrado, né, numa ditadura velada,
que censura os comentários dos cidadãos, né? E a gente veio fazendo exatamente o oposto. Você já conhece o governante baseado na forma dele fazer campanha. A gente ouviu você, identificou os problemas, fez um diagnóstico da cidade e está aqui propondo o que de fato São João da Barra precisa para se tornar uma cidade modelo no Brasil. Né? Agradeço o espaço a todos. No dia 6 de outubro, vote 30 para vereador para ajudar o Partido Novo, votar na legenda. Escolha um dos candidatos, lá no site tem, né, o espaço dos candidatos. E para prefeito, para a gente ver de fato a cidade evoluir, liberdade, esperança e oportunidade. Vote 30, vote Danilo Barreto. Obrigado, candidato. Deixa eu fechar aqui com o Gabriel, a gente abriu aqui junto. Gabriel, obrigado por hoje também e até sexta-feira, se Deus quiser. Obrigado, o Nogueira, o Edmundo, o Danilo, candidato à Prefeitura de São João da Barra, a Luísio. É muito bom receber o Danilo aqui, ouvir as propostas dele. Um dos dois candidatos à Prefeitura de São João da Barra, e sorte na caminhada. Valeu. Hoje você ficou mais perto de Beto, não foi? Por causa de quê? Ele gosta de brilho. Hã? Ele gosta de brilho. Gosta de brilho, né? Ah, você tá brilhante hoje, né? Ah, muito bem. A vez que você brilhou, deu um problema doido. Edmundo! Brincadeira, meu amigo. Fica tranquilo. Toma uma aguinha para refrescar o coração. Edmundo, obrigado por hoje também, né? E sexta-feira estaremos junto aqui com a série de entrevista, amanhã quarta. Aliás, depois a Luiz confirma o mesmo espaço, meu caro candidato, para você que foi cedido também no jornal Folha da Manhã Impressa. Daqui a pouco você me lembra, confirma isso aí, por favor, e lembra lá do comentário que você ficou de fazer aqui para a gente fechar o programa também. Mas, Edmundo, obrigado por hoje e até amanhã, filho. Bora que o mato tá alto. Bora. Obrigado, agradeço a bancada aqui, ao nosso entrevistado, Danilo, candidato à Prefeitura de São João da Barra, a equipe aqui, quem nos ouviu, quem nos acompanhou. São João da Barra, como eu falei no programa da outra candidata, tem muita relação afetiva com Campos, né? Uma história muito rica, como você citou aí, uma história que devemos realmente, independente de quem quer que ganhe a próxima candidatura, ela precisa levar essa história em Campos, na Barra, São Francisco, trazer essa história para a luz, que é muito importante, muito, muito bonita a história que temos aqui na região. Obrigado a todos, bom dia. Pediu o voto do campista também, né, que vota para lá. Ajuda a gente aí, peça aos familiares, aos amigos de lá, me ajude aí, pessoal. Campista tem muita ligação, mais infinitamente maior com o São João da Barra do que com as praias de São João da Barra, principalmente com que a nossa praia mesmo, que é a Praia do Farol de Santo Tomé. Aloysio, obrigado por hoje também, e aí com você, claro, até sexta com a abertura aí sim oficial, com as entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Campos. Na sexta-feira, dia 6, vamos conversar com o doutor Buchaú, às 7h10 da manhã aqui. Obrigado, Aloysio. Agradecer a você, Nogueira, pela condução do programa, agradecer ao candidato, Danilo. Acho que o programa, o Grupo Folha, né, amanhã a reprodução dessa entrevista no mesmo espaço, tentando abordar os mesmos temas. Logicamente, cada candidato tem as suas especificidades particulares, né? Um é incumbente, o outro é oposição, formação, enfim, carreiras. Mas o mesmo espaço, né? Tentando abordar os mesmos temas, priorizando proposta, né? Que eu acho que, infelizmente, hoje no Brasil, e o debate da Prefeitura de São Paulo, aquilo é um telequete, não é proposta, né? Enfim, eu acho que foi a maior cidade do Brasil, da América Latina, pegou muito mal aquele nível de debate. E a nossa intenção aqui, fizemos com Carla Capucci na sexta, por sorteio, hoje com você, encerramos, não há segundo turno, né, em São João da Barra. O único município que tem segundo turno, pode ter segundo turno aqui na região, é Campos. Né, e começamos, como o Nogueira disse, com o Buchaú na sexta-feira, por sorteio também. Alexandre Buchaú, odontólogo, também do seu colega do Novo. Né? E amanhã essa entrevista, no mesmo espaço de Carla Capucci, 2 páginas na Folha. Agradecer ao ouvinte, telespectador, pessoal que veio com o Danilo.
E eu cometi um ato falho no início do programa, eu falei Rodrigo, porque eu ia falar sobre um episódio muito lamentável. Falei do debate de São Paulo, teve um episódio ainda pior do que o debate de São Paulo, que foi no Rio de Janeiro, na Tijuca, às 11 horas da manhã do domingo. Né? O termo fascismo foi muito vulgarizado. Muito vulgarizado. Quem conhece um pouco de história sabe o que é fascismo e não dá para você chamar todo mundo de fascista porque você não concorda, porque não é de esquerda. Isso é uma tolice. Agora, o que caracteriza o fascismo é emprego da violência física como arma de campanha. Isso caracteriza o nazismo e o fascismo. O nazismo de Hitler e o fascismo de Mussolini. O que foi feito no domingo numa praça de Tijuca, todo mundo é inocente, até que se prove o contrário, mas as imagens são muito claras. O candidato Leonel de esquerda se encontraram por acaso, numa praça de Tijuca, Rodrigo Amorim, candidato do União a deputado estadual e candidato da União a prefeito do Rio, se encontram, houve uma provocação ali, porque é normal, quem fez campanha sabe disso, faz parte. A gravação está acontecendo, ela é violentamente interrompida, e depois a próxima cena mostra quando o agredido, o candidato, o vereador do PT, vai pegar o salão no chão, só vê um tênis branco pegando na cabeça dele. Ele cai desacordado. Ele estava até ontem internado na CTI. Parece que hoje gravou um vídeo, está melhor. Né? E, em virtude disso, né, capitaneados pelo PT, 9 partidos, lançaram uma carta aberta em defesa da democracia contra a violência na política do Rio. Né? E constam as adesões, além do PT, por óbvio, PCdoB, PV, PSD de Eduardo Paes, MDB, Cidadania, PSOL, Tarcísio Mota e PDT. Quer dizer, é uma coisa pluripartidária. Né? Se o que... A gente não pode pré-julgar, mas se o que aconteceu ali, parece ter acontecido, foi flagrado em vídeo, aconteceu de fato, merece ser banido. Banido da política brasileira e em qualquer democracia do mundo. E não pode ser, como às vezes tem sido, importada do Rio para Campos, para ofender gente aqui em Campos. Entendeu? Então, eu acho que foi muito grave o que aconteceu e qualquer democrata que dispõe a votar, a disputar voto, não pode admitir que isso ocorra de maneira nenhuma. É isso. Excelente, Aloysio. E excelente oportunidade também da gente colocar um ponto final nessa loucura toda. Aconteceu, passou naquele passado lá, 2018, aquela onda, agora a gente precisa seguir com os pés no chão e, né, de olho na democracia. 8h44, fechamos por aqui. Amanhã de volta às 7 da manhã. O Folha no Ar tem um oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e o apoio de Radimed. E a série de entrevistas com os candidatos é oferecida por Talimac, Limporte e Instituto Puglia. Continue ligado, continue na Folha FM.